Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, A Sombra de um Legado, parte 17. Capítulo 158. As palavras de Ariana, tão calmas, tão lógicas, tão absolutamente revolucionárias, pairavam no ar tranquilo à beira do lago. Ela não estava apenas aceitando a confissão de Daphne, ela estava reescrevendo a própria definição do relacionamento delas, propondo um futuro que não era uma escolha, mas uma expansão, uma síntese. Daphne a encarou, seus olhos azuis cheios de lágrimas se arregalando em descrença, depois em uma esperança radiante e crescente. O peso esmagador de seu amor impossível, um segredo que ela pensava que teria que carregar para sempre, foi subitamente aliviado. Ela não estava sendo rejeitada ou sentida pena. Ela estava sendo incluída. Logicamente. Um sorriso lento e radiante, mais radiante do que qualquer outro que Ariana já vira em seu rosto, irrompeu em meio às lágrimas. Era um sorriso de pura alegria e alívio. Sem dizer uma palavra, movida pelo impulso emocional puro que havia reprimido por tanto tempo, ela se inclinou e beijou Ariana. Foi um beijo diferente do de Hermione. Foi menos uma confissão e mais uma declaração de gratidão, de lealdade, de um amor profundo e duradouro que finalmente ganhará um nome. Foi intenso e suave ao mesmo tempo. Quando ela se afastou, não a soltou. Envolveu Ariana nos braços, abraçando-a com uma força desesperada e feliz, enterrando o rosto no ombro da amiga. Obrigada, sussurrou, as palavras abafadas, mas carregadas de uma profunda sinceridade. Ariana, segurando a Sonserina chorosa e risonha nos braços, olhou para Hermione. Não viu ciúme nos olhos da amiga, apenas uma compreensão profunda e compassiva e um sorriso caloroso e amoroso. Com o braço livre, Ariana estendeu a mão e puxou Hermione, puxando-a para o abraço. E assim elas se encontraram, um emaranhado de braços e corações às margens do grande lago, as três bruxas mais poderosas de sua geração, uma Grifinória, uma Sonserina e a garota quieta e brilhante que era o centro de seu universo, unidas em um abraço que era ao mesmo tempo uma conclusão e um novo começo. A atmosfera não era apenas feliz, era densa com uma energia suave, radiante e romântica, uma constelação perfeita, estável e tripla de amor e lógica. Depois de um longo e perfeito momento, foi Hermione quem se afastou primeiro, com um brilho brincalhão e travesso nos olhos castanhos inteligentes. A profunda catarse emocional havia passado, e seu espírito competitivo natural já estava se reafirmando. Ela olhou para Daphne, que ainda estava radiante, com um sorriso irônico nos lábios. Tudo bem, Graengras, disse ela com um tom leve, mas com um tom familiar e competitivo. Eu concordo com este acordo polissilábico e emocionalmente lógico. Ela cruzou os braços. Mas vamos deixar bem claros os termos e condições. Daphne ergueu uma sobrancelha perfeitamente esculpida, recuperando a compostura e um olhar brincalhão e desafiador. Ah, existem condições? Há uma, declarou Hermione, com um sorriso irônico se alargando. E não é negociável. Ela apontou o dedo para Daphne. O cargo de garota favorita da Ariana é, e sempre será, um título acirrado. E não tenho a mínima intenção de lutar por ele de forma justa. Sua expressão assumiu uma seriedade fingida. Não vou ser saudável em relação a isso. Não vou ser madura. Usarei meu conhecimento superior dos livros favoritos dela e minhas habilidades de longa data voltadas para discussões intensivas em meu máximo proveito. Esperem por aspereza. Esperem por competição mesquinha. Esperem que eu vença. E com isso, para demonstrar seu ponto de vista, ela empurrou o ombro de Daphne de brincadeira, fazendo-a cambalear para trás. Então, com um ar triunfante, ela mesma abraçou Ariana, abraçando-a com força e apoiando a cabeça possessivamente em seu ombro, lançando um olhar presunçoso e vitorioso para uma Daphne risonha. Daphne, recuperando o equilíbrio, apenas balançou a cabeça, com uma expressão de pura diversão e deleite no rosto. Você está dentro, Granger, disse ela, com a voz cheia de uma confiança feliz e recém-descoberta. Você não tem ideia do que acabou de começar. Ariana estava no meio do abraço, com suas duas melhores amigas já envolvidas em uma rivalidade amorosa, ridícula e absolutamente perfeita por sua afeição. Ela olhou para a superfície calma e cintilante do lago, para a silhueta familiar e magnífica do castelo de Hogwarts contra o céu. O mundo estava seguro. A guerra estava vencida. O futuro era um território aberto e desconhecido. E ela o encarava com um coração brilhante e amoroso de um lado e uma vontade feroz e leal do outro. Uma risada suave e genuína escapou de seus lábios, um som de felicidade pura, simples e totalmente lógica. Sua vida era uma equação complexa, bela e perfeitamente equilibrada. E ela não a trocaria por nada. Capítulo 159. Os dias que se seguiram à batalha final foram um turbilhão de mudanças para o mundo bruxo. Amélia Bones, munida de provas irrefutáveis dos crimes e da derrota de Voldemort, e de um renovado e férreo senso de propósito, era uma força incomparável. O juramento de lealdade do cidadão honesto, de erradicar a corrupção, foi implementado em todos os níveis do ministério. O resultado foi um expurgo político de impressionante rapidez e eficiência. Comensais da morte que se esconderam à vista de todos por anos, protegidos por riqueza e influência, foram expostos. Aqueles que haviam comprado sua liberdade com mentiras viram suas mentiras se desfazerem. Ataques de aurores baseados em informações da nação Goblin, agora cooperativa, que ficaram profundamente impressionadas com a recompensa, agora redundante, e com a recuperação de sua espada roubada, que lhes foi entregue, exterminaram ninhos de usuários de magia negra por todo o país. Azkaban, pela primeira vez em uma geração, estava repleta dos verdadeiramente culpados. Foi uma vitória monumental, um fogo purificador que deixou o ministério mais forte e mais unido do que jamais fora em um século. Até mesmo comensais da morte famosos como os Lestrange, Pettigrew e Lúcio Malfoy foram capturados e aprisionados.
Nenhuma quantia de dinheiro os libertaria. Este foi um fato que Draco Malfoy aprendeu, uma verdade nua e crua, batendo em sua cabeça com a força de um balaço. Em meio a essa grande reestruturação política, Ariana conduziu uma série de consolidações mais discretas e pessoais. Ela decidiu, com a precisão lógica que aplicava a tudo, que o sigilo sobre sua vida pessoal era uma complicação ineficiente e desnecessária. Sua aliança com Hermione e Daphne era um componente essencial de sua força. Escondê-la seria desvalorizá-la. Primeiro, ela contou aos amigos. Reuniu Harry, Rony, Neville, Gina, Sirius e Remo na sala de estar do Largo Grimmauld. Com Hermione e Daphne ao seu lado, de mãos dadas, ela explicou a nova realidade. Hermione, Daphne e eu iniciamos um relacionamento formal, comprometido e poliamoroso, afirmou ela, com a voz calma e objetiva, como se explicasse uma nova teoria mágica. Concluímos que nossos laços intelectuais, emocionais e estratégicos se expressam de forma mais eficiente e feliz por meio dessa estrutura. Nos consideramos parceiros em tudo. A sala ficou em silêncio por um momento. Harry olhou para os três, para a lealdade feroz nos olhos de Hermione, a confiança orgulhosa no rosto de Daphne e a certeza serena no de Ariana, e simplesmente sorriu. Tudo bem, disse ele. Contanto que todos estejam felizes. Ron, após um momento de intensa ginástica mental que fez suas orelhas ficarem levemente vermelhas, apenas deu de ombros. Caramba! Bom, tudo bem então. Mais pessoas para ajudar com a lição de casa, eu acho. Sirius jogou a cabeça para trás e riu, um som alto e latido de puro deleite. Um Dumbledore, um Granger e um Greyingras juntos? Pelas barbas de Merlin, a classificação do caos está fora de série na escala Marauder. Parabéns! A aceitação foi total, uma prova dos laços profundos que todos eles haviam forjado. Em seguida vieram os pais. Os Granger, quando informados, ficaram inicialmente perplexos com suas sensibilidades trouxas se debatendo com o conceito. Mas quando viram a felicidade profunda e inabalável no rosto da filha e o profundo respeito amoroso entre as três meninas, sua confusão se dissipou em uma alegria simples e maternal. Se a filha estava feliz e amada, era só isso que importava. A reação dos Greyingras foi mais complexa. Lord e Lady Greyingras escutavam em sua sala de estar formal, com os rostos impassíveis, máscaras de decoro puro sangue. Ariana apresentou o acordo não apenas como uma questão de romance, mas também como uma aliança estratégica entre três poderosos praticantes de magia, uma união que criaria um novo e formidável bloco de poder no cenário político em transformação. Era uma linguagem que eles entendiam. Uma aliança de três das bruxas mais poderosas e influentes da próxima geração, refletiu Lord Greyingras coçando o queixo. Sem precedentes, mas politicamente sólida. Ele olhou para a filha, que irradiava uma confiança que ele nunca vira nela antes. Assentiu com um único e decidido aceno de cabeça. A casa de Greyingras apoiaria. Astoria estava feliz por Ariana agora estar ainda mais próxima dela como sua cunhada. Com sua vida pessoal agora uma variável estável, reconhecida e fortalecida, Ariana voltou sua formidável atenção para sua maior ambição. A guerra havia terminado. O trabalho de cura e reconstrução havia começado, mas seu próprio caminho estava além do horizonte do mundo deles. Ela levou Hermione e Daphne de volta à sala precisa, que agora abrigava permanentemente a configuração de sua oficina celestial. Os últimos anos, com suas crises constantes, haviam permitido apenas trabalho teórico e experimentos em pequena escala. Agora, não havia mais distrações. Está na hora, anunciou Ariana, parada diante de uma vasta seção vazia da sala. De passar da teoria à construção. Com um aceno de mão, as plantas do projeto Quimera surgiram no ar brilhantes e tridimensionais. Ao seu comando, a sala começou a fornecer os materiais. Grandes painéis de liga de titânio magicamente reforçados surgiram em pilhas organizadas. Carretéis de prata encantada para fiação rúnica se materializaram. E no centro da sala, uma grande pedra do sol bruta, do tamanho de uma abóbora, ergueu-se do chão, esperando para ser esculpida no coração do motor. O progresso que fizeram foi impressionante. Com o foco combinado, a nave espacial começou a tomar forma. Ariana, usando seu imenso poder e controle preciso, montou a superestrutura física, fundindo os painéis de liga trouxa com feitiços de ligação molecular, criando um casco sem emendas e incrivelmente forte. Daphne supervisionou o tratamento alquímico dos materiais, garantindo que estivessem perfeitamente receptivos aos encantamentos que viriam. O gerador mágico, a estrela contida que eles haviam projetado, foi construído e instalado. Quando Ariana o ativou pela primeira vez, um zumbido baixo, poderoso e perfeitamente estável preencheu a oficina, um som de energia limpa e ilimitada. Agora, restavam apenas as peças finais e mais complexas, os sistemas de navegação e comunicação. O mapa do maroto nos dá o princípio do rastreamento posicional em tempo real, disse Hermione, apontando para um diagrama complexo. Mas adaptá-lo a uma escala tridimensional e celestial é um desafio aritmético monumental. E os espelhos bidirecionais fornecem a teoria para a comunicação instantânea, acrescentou Daphne. Mas amplificar a magia simpática para atuar através do vazio do espaço exigirá um nível de encantamento que não foi tentado desde a era dos fundadores. Eles estavam diante de sua criação, um recipiente elegante, belo, mas ainda inerte. Tinha um corpo e um coração, mas ainda não tinha mente nem voz. O trabalho estava longe de terminar, mas enquanto os três estavam ali, lado a lado, unidos em seu sonho compartilhado e audacioso, não sentiram dúvidas. Haviam derrotado Lordes das Trevas, curado maldições ancestrais e remodelado seu mundo. Conquistar as estrelas? Era apenas o próximo passo lógico. A fronteira final os aguardava, e eles estavam, como sempre, prontos para o desafio. Capítulo 160. Com o fim da guerra e a estabilização do ministério, uma nova era de paz acadêmica e focada se instalou em Hogwarts.
Mas para Ariana, Hermione e Daphne, foi o período mais intenso e emocionante de suas vidas. Os últimos obstáculos do projeto Quimera eram tudo o que restava. Ariana, sabendo que a atenção dividida seria o maior obstáculo, abordou Dumbledore com um pedido formal. Professor, declarou ela, Hermione Granger e Daphne Grainger são essenciais para a conclusão de um projeto de pesquisa de nível pós-níveis incrivelmente exaustivos de magia de significativa importância mágica. A frequência contínua delas às aulas regulares do sexto ano é um uso ineficiente de seu tempo e talento. Solicito que lhe seja concedida uma licença acadêmica para trabalhar sob minha supervisão direta. Suas disciplinas serão concluídas de forma independente, e eu pessoalmente garanto que suas notas não serão afetadas. Dumbledore, que há muito aprenderá a não questionar os projetos de Ariana, simplesmente sorriu. Considere aprovado, Ariana. Acredito que sua definição de importância mágica significativa será, como sempre, um eufemismo. Livres das restrições da agenda escolar, as três meninas trabalhavam com um foco singular e feroz. Hermione, com sua mente um turbilhão de gênio aritmético, finalmente decifrou a matriz de navegação celeste, adaptando a magia do mapa do Maroto em um impressionante mapa estelar tridimensional que permitiria o rastreamento posicional em tempo real em qualquer lugar do sistema solar. Daphne, aplicando antigas técnicas de encantamento puro sangue, amplificou com sucesso a magia simpática dos espelhos de comunicação, criando uma conexão estável e instantânea a qualquer distância. Ariana, a arquiteta e engenheira-chefe, uniu todas as peças. Ela gravou as runas finais e complexas no casco, instalou os cristais de navegação e comunicação e calibrou o motor mágico para um zumbido perfeito e constante. Certa noite, após vários meses de trabalho incansável, eles se posicionaram diante de sua criação no vasto silêncio da sala precisa. Estava terminado. O projeto Quimera não era mais um projeto ou uma teoria. Era um objeto real e físico. Era uma nave pequena e elegante, mais ou menos do tamanho de uma van trouxa, com o casco feito de uma liga brilhante e sem emendas de titânio e prata. Não tinha janelas visíveis, apenas superfícies lisas e contínuas, gravadas com runas tão finas que eram quase invisíveis. Repousava silenciosamente sobre uma plataforma de lançamento conjurada, seu núcleo de poder interno emitindo um zumbido fraco, quase imperceptível, de energia contida. Era a fusão de dois mundos, um testamento de sua genialidade compartilhada, uma bela e silenciosa promessa de uma jornada além da imaginação. Conseguimos, Hermione sussurrou com a voz carregada de admiração e exaustão. Daphne simplesmente olhou com um olhar de profundo orgulho triunfante no rosto. O trabalho preliminar está concluído, disse Ariana, com uma satisfação profunda e serena na voz. Agora é hora da revisão final. Ela enviou uma série de mensagens discretas. Na noite seguinte, conduziu um pequeno e perplexo grupo de algumas das pessoas mais poderosas do mundo bruxo ao corredor do 7º andar. Dumbledore estava lá juntamente com McGonagall, Snape, Flitwick e Sprout. Sirius e Remo estavam presentes com a curiosidade aguçada. Amélia Bones viera a pedido pessoal de Ariana. E finalmente Lord Greyangras estava ao lado da filha, com uma expressão de estoica intriga. Obrigada a todos por terem vindo, disse Ariana, conduzindo-os até o trecho vazio da parede. Com um pensamento, ela invocou a porta. Há algo que acredito que todos vocês precisam ver. Ela os conduziu para a oficina celestial. Todos pararam subitamente, com os olhos pousados no objeto impossível que repousava no centro da sala. Encararam a nave lustrosa, metálica e completamente alienígena. Pelas barbas de Merlin, Sirius sussurrou. Que diabos é isso? McGonagall franziu a testa sem que ele prestasse atenção nela. Esta, anunciou Ariana calmamente, é a HD Quimera I. É uma nave de curto alcance, com propulsão mágica e totalmente blindada, projetada para viagens extraterrestres. O silêncio que se seguiu foi absoluto, um manto espesso de choque puro e inalterado. Ariana então começou a guiá-los com Hermione e Daphne ao seu lado, cada uma explicando sua contribuição. Ela explicou o design inspirado nos trouxas, a liga metálica infundida com magia, as proteções em camadas. Hermione detalhou o sistema de navegação aritmética, mostrando-lhes o mapa estelar tridimensional ao vivo. Daphne explicou as propriedades alquímicas do núcleo de poder e a magia simpática dos espelhos de comunicação. As reações do público eram um estudo de personalidade. A professora Sprout pareceu completamente perplexa, mas também vagamente impressionada, como se tivesse acabado de ver uma planta de aparência perfeitamente comum se levantar de repente e começar a cantar ópera. O professor Flitwick estava praticamente vibrando de entusiasmo, seu rostinho iluminado pela alegria acadêmica diante do puro e inédito trabalho de charme envolvido. Snape estava pálido, seus olhos negros fixos na nave com um olhar de profundo respeito, quase relutante. Ele, mais do que ninguém, compreendia a complexidade do trabalho com poções e da teoria alquímica que ela descrevia na criação da nave espacial. Ele estava olhando para algo que sabia com certeza que não poderia ter criado sozinho, pelo menos não sem algum tipo de conhecimento básico das diversas complexidades envolvidas. Sirius e Remus pareciam orgulhosos, ainda que um pouco confusos, como pais cujo filho acabou de construir um dragão funcional na garagem. Lord Greyangras olhou para a filha, depois para o navio, e um sorriso lento e calculista surgiu em seus lábios. Ele viu não apenas uma conquista científica, mas uma nova fronteira de poder, influência e possibilidades. Sua filha não era apenas uma bruxa, ela era uma pioneira. Amélia Bones, a pragmática, foi a primeira a fazer a pergunta difícil. É, uma conquista incrível, senhorita Dumbledore. Mas preciso fazer a pergunta óbvia. Por quê? Ariana se virou para ela, seus olhos cor de pervinca parecendo refletir a luz das mesmas estrelas que ela pretendia visitar. Porque está lá, diretora, disse ela simplesmente.
Porque durante séculos, o mundo bruxo se contentou em viver dentro de sua própria bolha mágica, acreditando que ela é a totalidade do universo. Temos magia que pode remodelar a realidade, mas nunca a usamos para enxergar além da nossa própria atmosfera. Esquecemos como explorar. Este projeto não se trata apenas de construir uma nave. Trata-se de lembrar ao nosso mundo que a maior magia de todas não está em controlar o que sabemos, mas em alcançar o que não sabemos. Seu olhar percorreu todos eles, seus professores, sua família, seus aliados. Minhas amigas e eu, disse ela com a voz carregada de uma confiança serena e inabalável, pretendemos ser as primeiras bruxas a pisar na lua. Este é o próximo passo lógico na evolução da magia. Dumbledore, que ouvia em silêncio e profunda admiração, finalmente falou. Seus olhos, pela primeira vez, não brilhavam. Brilhavam com a luz intensa e intensa de um homem testemunhando o nascimento de uma nova era. Uma era que ele sabia que não lideraria, mas que tivera o profundo privilégio de ajudar a fomentar. Minha querida, disse ele, com a voz carregada de uma emoção profunda demais para ser descrita em palavras. Você não construiu apenas um navio. Você construiu um futuro. Capítulo 161. A revelação bem-sucedida da Quimera para seu círculo íntimo foi uma gratificante prova de conceito, mas Ariana sabia que a teoria, por mais brilhante que fosse, não tinha sentido sem aplicação prática. Antes mesmo de poderem sonhar com a Lua, precisavam provar que a nave sobreviveria ao seu próprio planeta. Precisamos de um voo de teste, anunciou ela a Hermione e Daphne uma semana depois. Uma trajetória suborbital controlada. O objetivo é alcançar a exosfera, manter uma posição estável por 5 minutos e então retornar em segurança. Precisamos testar a propulsão, a integridade do suporte de vida e da blindagem em condições de quase vácuo, e a funcionalidade dos sistemas de navegação e comunicação em altitude. Os preparativos foram meticulosos. O teste aconteceria à noite no centro do campo de quadribol de Hogwarts, um local amplo, seguro e protegido dos olhares dos trouxas. Dumbledore concedeu-lhes pleno acesso e autoridade. O professor Flitwick, agora um fervoroso admirador do trabalho deles, ajudou-os a calibrar os sensores atmosféricos. A professora McGonagall, com uma expressão severa, porém orgulhosa, auxiliou na construção de uma ala de emergência secundária ao redor do campo. Até Snape contribuiu, fornecendo uma poção altamente estável e de nível emergencial, capaz de reforçar instantaneamente a integridade estrutural da nave por alguns segundos cruciais em caso de ruptura do casco. A distância é bem longa, senhorita Dumbledore. Como você vai manter o foco mágico? Isso a esgotaria? Perguntou Flitwick, preocupado com os efeitos do constante esgotamento mágico na garota. Dumbledore e McGonagall também pareciam preocupados. Ariana simplesmente sorriu e explicou mais uma vez o mecanismo mágico, a conversão da energia solar e da pressão do vácuo em magia concentrada por meio de runas. Não estou utilizando minha própria magia para alimentar a nave espacial. Em vez disso, minha magia é apenas o volante, navegando o veículo pelo cosmos. Isso também é complementado pela conexão da nave espacial ao mapa estelar para navegação. Em essência, estou simplesmente guiando a nave espacial autoalimentada. Minha própria magia está segura. A noite do teste estava clara e sem estrelas. Um pequeno e seleto grupo se reuniu no campo. Hermione e Daphne em um console de controle criado magicamente, Dumbledore, McGonagall e Snape como os principais responsáveis pela segurança, e Sirius, Remo e Harry como uma família ansiosa e solidária. Uma grande e brilhante tela mágica, uma versão massiva de um espelho bidirecional, havia sido erguida no campo. Ela estava conectada a uma tela semelhante, menor, dentro da cabine da Quimera, fornecendo comunicação ao vivo e transmissão de telemetria. Ariana estava diante da elegante nave prateada. Ela não estava vestida com hobbies, mas com um traje de voo prático escuro e justo, feito de material encantado, outro de seus próprios designs. Ela segurava uma pequena pulseira de prata na mão. Esta é uma chave de portal de emergência, explicou ela ao grupo ansioso. Ela está conectada a este ponto exato do campo. Se houver uma falha catastrófica, eu a ativarei. A nave estará perdida, mas eu retornarei. Hermione parecia pálida de preocupação. Tem certeza disso, Ari? Talvez devêssemos fazer mais simulações. Simulamos tudo o que podíamos, disse Ariana, com a voz calma e tranquilizadora. Dados só podem ser adquiridos por meio de experimentação. Ela lançou aos seus dois parceiros um sorriso confiante e agradecido. Confiem no nosso trabalho. Confiem na nossa lógica. Ela se virou e subiu a curta rampa que levava à Quimera. A cabine era um espaço pequeno, limpo e branco, dominado por uma única e confortável cadeira de piloto e pelas interfaces de cristal brilhantes dos painéis de controle. A tela menor à sua frente piscou, mostrando os rostos preocupados de seus amigos e professores no solo. A tela principal mostrava a vista do topo da nave espacial. Verificação dos sistemas internos, disse ela com a voz clara e calma transmitida para o campo. Ela passou as mãos pelos painéis brilhantes. Núcleo de energia com saída 100% estável. Gerador atmosférico ligado e mantendo a pressão em uma atmosfera padrão. Suporte de vida nominal. Sistema de navegação conectado ao sinalizador de localização. Todos os sistemas parecem estar funcionando daqui, Quimera, aí respondeu Hermione, soando impressionantemente profissional, apesar do nervosismo. Você está liberada para o lançamento. Ariana se prendeu à cadeira do piloto. Respirou fundo para se acalmar, com as mãos apoiadas nos dois orbes de cristal que serviam como sistema de controle da nave. Concentrou sua vontade, canalizando-a através do núcleo de poder. Iniciando propulsão primária, disse ela. Lançamento em 3, 2, 1. Não havia fogo, nem fumaça, nem rugido de motores. Havia apenas um zumbido baixo, poderoso e ressonante.
A nave se ergueu do solo, perfeitamente silenciosa, pairando a 3 metros acima do solo. Uma luz suave branco-azulada emanava das runas de propulsão em sua parte inferior. A subida começou, ela relatou. Ela guiou a nave para cima, lentamente a princípio, depois com velocidade crescente. Em terra, os outros observavam com os rostos voltados para cima, enquanto a pequena nave prateada se transformava em uma estrela, subindo cada vez mais alto no céu noturno. Dentro da cabine, a concentração de Ariana era absoluta. Ela observava seus instrumentos, sua mente cruzando o desempenho da nave com seus modelos teóricos. Ela passou pela troposfera, pela estratosfera, pela mesosfera. O céu do lado de fora da tela principal, que exibia uma imagem magicamente projetada do exterior, mudou de preto para um índigo profundo e escuro. Passando de 100 quilômetros, relatou ela com a voz calma. Entrando na linha de Kármán, oficialmente no espaço. O pequeno grupo no chão gritou de alegria. A integridade do escudo está em 100%, continuou ela. A pressão interna está estável. O gerador atmosférico está compensando perfeitamente. O desvio passivo de energia dos ventos solares está começando a ser registrado. Ela subiu mais alto para a exosfera, a camada final e fina antes do verdadeiro vazio. Abaixo dela, a curva suave da Terra era agora visível, um redemoinho de tirar o fôlego de azul, branco e as luzes brilhantes das cidades trouxas. Até mesmo sua mente lógica e distante foi tomada por um momento de profundo e silencioso espanto. Mantendo órbita estável a 500 quilômetros, anunciou ela, iniciando verificação de sistemas de 5 minutos. Por 5 minutos ela ficou ali, uma estrela silenciosa e artificial nos céus, a primeira bruxa a realmente deixar seu mundo para trás. A nave funcionou perfeitamente. Todos os sistemas estavam funcionando. Todos os cálculos estavam corretos. Verificação dos sistemas concluída. Todas as funções estão nominais, ela finalmente relatou, preparando para a saída de órbita e reentrada. A viagem de volta foi igualmente tranquila. Ela guiou a quimera pela atmosfera superior, com as proteções brilhando em um tênue vermelho cereja enquanto refletiam o calor da reentrada. Ela desacelerou a descida, aproximando-se do castelo não como uma estrela cadente, mas como uma pena pousando suavemente. No campo, eles observaram a estrela brilhante no céu aumentar de tamanho, voltando à forma familiar e elegante da nave. Ela desceu com uma graça sinistra e silenciosa, suas luzes azuis de propulsão brilhando suavemente, e pousou exatamente no centro do campo com um suspiro quase inaudível. A rampa desceu. Ariana saiu, tirando o capacete de voo, o rosto calmo e repleto de uma satisfação silenciosa e triunfante. Uma aclamação alegre e aliviada irrompeu do pequeno grupo. Hermione e Daphne correram até ela, abraçando-a com força e alegria. Os olhos de Dumbledore brilhavam com lágrimas de orgulho. Sirius e Remus estavam gritando como adolescentes. Ela tinha feito isso. Eles tinham feito isso. Relatório de status. Dumbledore perguntou com a voz cheia de admiração. Ariana olhou para suas amigas e depois para a magnífica e silenciosa embarcação atrás dela, brilhando ao luar. O projeto Quimera é um sucesso, anunciou ela, com a voz carregada da certeza profunda e silenciosa de uma nova era que se iniciava. Os sistemas são viáveis. A teoria está comprovada. Ela olhou para o céu estrelado, para o disco pálido e distante da lua. Agora vamos em direção à lua. Capítulo 162. À medida que a alegre celebração inicial no campo de quadribol começava a se acalmar, Ariana ergueu a mão, um gesto que imediatamente impôs um silêncio respeitoso. Houve uma parte final do debriefing. Os objetivos primários do voo de teste foram bem-sucedidos, anunciou ela com a voz ecoando no ar frio da noite. A propulsão, a blindagem e o suporte de vida estão funcionando dentro dos parâmetros ideais. Ela fez uma pausa, com um pequeno sorriso intrigante nos lábios. No entanto, havia um experimento secundário e passivo em andamento simultaneamente. Ela subiu a rampa de volta e entrou na cabine da quimera. Quando emergiu um momento depois, segurava um pequeno orbe prateado, mais ou menos do tamanho de um pomo de ouro. Era liso, sem emendas e coberto pelas mesmas runas microscópicas e intrincadas do casco da nave. Ela o levou até o console de controle, onde Hermione e Daphne ainda estavam de pé, com os rostos brilhando de orgulho e alívio. Colocou o orbe em um entalhe especialmente preparado na mesa, cercado por um complexo conjunto de runas receptivas. Durante minha pesquisa sobre o mapa do maroto e os espelhos bidirecionais, explicou Ariana, teorizei que seria possível criar um amuleto de observação unidirecional e de ângulo amplo. Um olho mágico em essência capaz de transmitir dados visuais por meio de uma conexão simpática. Ela bateu no orbe prateado. Este é o protótipo. A sonda Medusa, é como a chamo. Ela foi montada na parte externa do casco da quimera, registrando sua jornada. Com outro toque suave na matriz rúnica do console, ela ativou a reprodução. A grande tela mágica que havia sido usada para a comunicação piscou e então ganhou vida com uma imagem de clareza e escala de tirar o fôlego. Ela mostrou a tapeçaria verde e marrom das terras altas da Escócia se esvaindo sob eles, as nuvens passando rapidamente como grandes feras brancas. A visão se inclinou, e eles viram o céu escurecer, o azul familiar se transformando em um índigo profundo e estrelado. Então, a tela mostrou a curva perfeita e impossível da Terra, um mármore brilhante e vivo de oceanos azuis e nuvens brancas rodopiantes, pairando na escuridão absoluta do espaço. Uma inspiração profunda e coletiva percorreu o pequeno grupo. Eles não estavam apenas ouvindo sobre o espaço, eles o estavam vendo. A sonda registrou toda a subida, explicou a voz de Ariana, atuando como narradora das imagens impressionantes. Aqui, você pode ver o efeito de ionização no escudo externo durante a reentrada, representado pela tênue aura vermelha. A dispersão foi uniforme e dentro da nossa tolerância calculada. A imagem na tela mudou.
Ela se aproximou, a lente mágica focalizando com precisão impossível. Eles viram o Sol, não como um orbe familiar no céu, mas como uma esfera gloriosa e aterrorizante de fogo termonuclear turvo, com grandes explosões solares irrompendo de sua superfície. A blindagem da sonda permitiu a observação solar direta, disse Ariana calmamente. Os dados coletados sobre a absorção de energia mágica da radiação solar direta nos permitirão aumentar a eficiência do núcleo de energia em pelo menos 15%. Então ela comandou uma última imagem. A visão mudou novamente, afastando-se da Terra, afastando-se do Sol e em direção ao vazio profundo e infinito. A tela se encheu com a luz de 1 bilhão de estrelas antigas e distantes. A Via Láctea era um rio de luz cintilante e impossível, mais belo e mais vasto do que qualquer uma delas jamais imaginara. Eles permaneceram em silêncio reverente e atordoado, humilhados pela escala avassaladora do universo. Eram bruxos e bruxas, mestres de um mundo secreto e poderoso. Mas diante dessa grandeza cósmica silenciosa, eram infinitesimalmente pequenos. Esta sussurrou Dumbledore, com a voz carregada de um profundo respeito filosófico, é uma perspectiva que nenhum bruxo jamais teve. Passamos séculos olhando para dentro, para o nosso próprio poder, para os nossos próprios segredos. Você, Ariana, você fez nossos olhos voltarem para o céu. Ariana deixou a imagem final do vazio estrelado pairar na tela por um longo momento antes de desativar a sonda. A tela escureceu, deixando-os novamente no tranquilo e familiar campo de quadribol de Hogwarts. Mas algo havia mudado. O mundo parecia menor e infinitamente maior do que antes. O teste foi um sucesso, disse Ariana, sua voz trazendo-os de volta à Terra. A nave está intacta. Os sistemas são viáveis. E nossos dados estão confirmados. Ela olhou para suas duas parceiras, suas melhores amigas, Hermione e Daphne, seus rostos iluminados pela luz das estrelas e pelo brilho de seu triunfo compartilhado. Nosso próximo voo, ela disse, sua voz ecoando com a certeza silenciosa e absoluta de um sonho prestes a se realizar, não será um teste. Ela olhou para o disco pálido e prateado da lua, pairando no céu noturno. Não parecia mais uma luz distante e mágica. Parecia um destino. Um destino que agora estava, pela primeira vez na história da magia, ao seu alcance. Capítulo 163. A publicação de uma análise observacional de voo mágico suborbital, coautorada por Ariana, Hermione e Daphne no Jornal Internacional de Teoria Mágica Moderna. Não foi um artigo, foi um fenômeno global. As fotografias mágicas que a acompanhavam, imagens imaculadas e em movimento da curvatura da Terra e da superfície flamejante do Sol, capturadas pela sonda Medusa, foram reproduzidas na primeira página de todos os jornais, de Londres a Tóquio. O mundo enlouqueceu. Ariana Dumbledore não era mais apenas uma heroína de guerra ou uma revolucionária médica. Ela era agora, oficial e inegavelmente a primeira bruxa no espaço. O título era simples, absoluto e carregava um peso de significado histórico quase bíblico. Ela havia, sozinha, expandido os limites da magia para uma fronteira nova e inexplorada. A reação foi uma onda de admiração e entusiasmo. O Ministério da Magia, agora sob a liderança firme e competente de Amélia Bones, declarou imediatamente a conquista um marco na história da magia. O trabalho discreto e ambicioso de 3 adolescentes tornou-se fonte de imenso orgulho internacional. Foi nesse clima de entusiasmo global que Ariana anunciou a próxima fase do projeto Quimera. Ela o anunciou em uma coletiva de imprensa formal, organizada pelo radiante ministro Bones, do Ministério da Magia. Diante de 100 câmeras mágicas piscantes, Ariana, acompanhada por Hermione e Daphne, calmamente expôs suas intenções. O voo de teste suborbital foi uma prova de conceito bem-sucedida, afirmou ela, com a voz clara e ecoando pelo átrio lotado. A nave está em boas condições. Os sistemas estão estáveis. O próximo passo lógico é prosseguir com o objetivo principal da missão. Ela fez uma pausa, deixando a expectativa crescer. Em 5 meses, na noite de lua cheia, o HD Chimera realizará sua primeira viagem de longo alcance. Seu destino, a superfície lunar. O anúncio foi recebido com uma onda ensurdecedora de aplausos e uma supernova de flashes de câmeras. O mundo não iria apenas ler sobre isso, eles iriam assistir. Os meses que antecederam a missão lunar foram um período de preparação intensa e focada. O evento deixou de ser um teste privado, tornou-se um espetáculo global. O campo de quadribol de Hogwarts foi transformado. Grandes arquibancadas magicamente reforçadas foram erguidas. Proteções foram reforçadas. E no centro do campo, 2 colossais telas mágicas foram construídas. O sistema de comunicação foi atualizado, explicou Hermione a um grupo fascinado de funcionários do Ministério. A conexão do espelho bidirecional foi amplificada. A primeira tela mostrará uma transmissão ao vivo de dentro da cabine da Quimera com foco em Ariana. A segunda tela será conectada a uma nova sonda Medusa, voltada para a frente, exibindo uma visão em primeira pessoa e em tempo real da viagem a partir do HUD da nave. O mundo veria o que ela via, como ela via. Além disso, a velocidade foi ajustada. Aumentaremos a potência e a velocidade do veículo quando estiver no espaço sideral. A velocidade será controlada dentro da atmosfera da Terra e da Lua. Não podemos correr o risco de uma viagem em baixa velocidade, pois podem ocorrer complicações devido à exposição prolongada. Daphne, é claro, estava analisando tudo, sem medir esforços para garantir o sucesso do projeto e a segurança dos tripulantes dentro da nave. Havia apenas um ponto de discórdia. A nave, em sua configuração atual, só pode suportar com segurança um ocupante, e Ariana declarou firmemente durante o planejamento. O suporte de vida e o núcleo de energia estão calibrados para uma única assinatura mágica. Portanto, pilotarei a missão sozinha. Hermione e Daphne protestaram, pois seu desejo de participar do voo histórico conflitava com sua compreensão lógica dos riscos. Mais do que isso, estavam preocupadas com o bem-estar de Ariana, por não poderem estar com ela. Mas a decisão de Ariana era definitiva.
Era um fardo que ela mesma tinha que carregar. Elas aceitaram seus papéis como controle da missão, com seus olhos e ouvidos em terra. A noite do lançamento chegou. A atmosfera em Hogwarts era eletrizante, diferente de tudo que se viu desde o fim da guerra. Bruxas e bruxos de todos os continentes se reuniram, com suas tendas pontilhando as encostas ao redor do castelo. As arquibancadas do campo de quadribol estavam repletas das pessoas mais poderosas e influentes do mundo bruxo, chefes de ministério, antigos lordes puro-sangue, acadêmicos renomados e, claro, a própria família estranha, poderosa e improvisada de Ariana. Sirius e Remo estavam ao lado de Harry, com os rostos iluminados por um orgulho feroz e paternal. Os Weasleys estavam lá em peso, com seus aplausos entre os mais altos. Os Greyingraces e os Grangers estavam sentados juntos, símbolo de um mundo novo e unido, observando suas filhas no console de comando. Os Longbottoms, Frank e Alice, agora fortes e inteiros, observavam com Neville, sua gratidão, uma presença silenciosa e poderosa. E na plataforma de comando, Dumbledore estava de pé, com os olhos brilhando, observando o aluno que havia superado todos os seus sonhos mais loucos. Ariana entrou em campo. Um silêncio tomou conta dos 100.000 espectadores. Ela vestia um novo e mais avançado traje de voo, branco prateado, com os cabelos loiro-mel trançados e presos firmemente. Caminhava com um propósito calmo e sereno, com um foco absoluto. Ela parou na base da rampa para o Quimera e se virou para encarar seus dois parceiros no console. Controle da missão, todos os sistemas estão verdes. Ela perguntou, sua voz transmitida pelo estádio silencioso. Todos os sistemas estão verdes, Quimera, e respondeu Hermione, com a voz firme e profissional, apesar das lágrimas de orgulho brilhando em seus olhos. Toda a telemetria é nominal. A trajetória orbital está livre, acrescentou Daphne, com a voz calma e serena como um contraponto. Vocês estão liberados para o lançamento, às suas marcas. Ariana olhou para eles, uma mensagem silenciosa de confiança e gratidão passando entre os três. Então ela se virou e subiu a rampa, desaparecendo na elegante embarcação prateada. Um momento depois, seu rosto apareceu na primeira tela gigante, nítido e sereno sob a luz branca e limpa da cabine. Verificação dos sistemas internos concluída, ecoou sua voz. Iniciando a sequência final de lançamento. A multidão prendeu a respiração. Na tela, eles viram as mãos dela repousarem sobre os controles de cristal brilhantes. Lançamento em 10, 9, 8. O zumbido do motor mágico começou, um zumbido baixo e poderoso que era mais sentido do que ouvido. 7, 6, 5. A luz branco-azulada das runas de propulsão acendeu-se sob a nave, banhando o campo com um brilho etéreo. 4, 3, 2. Ela olhou diretamente para a câmera da cabine, seus olhos cor de pervinca claros, calmos e cheios de um propósito que parecia tão vasto quanto as próprias estrelas. 1. O zumbido atingiu um crescendo. A Quimera ergueu-se do chão, silenciosa, graciosa e incrivelmente poderosa. Ergueu-se acima do campo, acima do castelo, uma nova estrela artificial ascendendo aos céus, deixando para trás um mundo unido em reverência. A jornada até a lua havia começado. Capítulo 164. A ascensão da Quimera foi um espetáculo silencioso e de tirar o fôlego. Na primeira tela mágica, o mundo viu o rosto de Ariana, uma máscara de serena concentração, suas mãos movendo-se graciosamente sobre os controles de cristal brilhantes. Na segunda, eles viram o que ela viu, os terrenos familiares de Hogwarts encolhendo com uma velocidade impressionante, o grande lago se tornando uma mera poça de tinta, a floresta proibida, um pedaço de veludo escuro. As reações da multidão abaixo foram uma sinfonia de emoções humanas. Nas arquibancadas, Molly Weasley abraçava Ginny com força, ambos observando com os olhos arregalados e marejados de lágrimas. Ah, Arthur, olha só ela, sussurrou Molly para o marido. Ela está mesmo arrasando. Aquela garota corajosa e brilhante. Ginny, com seu antigo ciúme há muito tempo extinto e substituído por uma admiração feroz e protetora, simplesmente a observava, o coração transbordando de orgulho por uma irmã que nunca tivera. Sirius Black e Remo Lupin estavam lado a lado, a bravata de saqueadores de sempre substituída por um profundo respeito paternal. Olha só ela, Moane, disse Sirius com a voz carregada de emoção. James e Lilian teriam adorado isso. A pura, bela e louca audácia de tudo isso. Remo apenas assentiu, com um sorriso lento e maravilhoso no rosto, pensando na garota quieta e determinada que lhe devolvera a lua. Cedrico Diggory, ao lado do pai, observava com respeito genuíno. Ele já havia enfrentado um dragão e um labirinto, mas aquilo era um tipo de coragem completamente diferente. Era a coragem não apenas de encarar um desafio, mas de inventar um inteiramente novo. Em outra seção das arquibancadas, um pálido e silencioso Draco Malfoy observava, seu rosto uma complexa mistura de emoções. O garoto zombeteiro havia sumido, substituído por um jovem que fora forçado a reavaliar toda a sua visão de mundo. Ele viu a garota que um dia zombara como uma fingida de Dumbledore deixar o planeta casualmente. Observou a situação de seu pai, Lucius, cuja desgraça pública havia sido orquestrada por essa mesma garota, e não sentiu raiva, mas uma compreensão crescente e aterrorizante do que era o verdadeiro poder. Não se tratava de linhagens ou riqueza, tratava-se de uma mente capaz de remodelar a própria realidade. Na plataforma principal, os professores estavam petrificados. Minerva McGonagall, normalmente tão severa, levava a mão aos lábios, os olhos brilhando com o orgulho feroz e maternal que ela jamais admitiria. Snape permanecia como uma estátua esculpida em obsidiana, o rosto uma máscara indecifrável, mas seus olhos escuros estavam fixos na tela, um lampejo de algo, não apenas respeito, mas puro espanto intelectual, em suas profundezas.
Ela havia quebrado regras que ele jamais havia concebido. Aquele era um poder que ultrapassava em muito qualquer Lorde das Trevas na história do mundo mágico. E Alvo Dumbledore, com a barba brilhando à luz das telas, simplesmente observava, com uma única lágrima de felicidade escorrendo pela bochecha. Ele testemunhava o nascimento de uma nova era, um futuro que ajudara a fomentar, mas do qual talvez nunca fizesse parte plenamente. Ele observava sua aluna, sua neta, sua sucessora em espírito se tornar uma lenda. As emoções mais intensas, no entanto, estavam no console de controle. O senhor e a senhora Granger se abraçavam, suas mentes lutando para conciliar a garotinha que haviam acolhido em sua casa com o explorador celestial na tela. Lord e Lady Greengras estavam ao lado deles, sua postura puro sangue inabalável, mas seus olhos brilhando com um orgulho tão feroz quanto o de qualquer grifinório. Sua filha não era apenas uma participante, ela era uma cofundadora desta nova era. O rosto de Daphne era uma máscara de concentração fria e profissional, seus olhos alternando entre as runas de telemetria e a tela. Sua voz calma e clara enquanto ela anunciava dados orbitais. Mas seu coração voava ao lado da nave, um parceiro silencioso na jornada impossível. E Hermione? Hermione era a âncora da missão. Seus olhos nunca deixavam as telas, sua mente processando cada dado, cada lampejo de energia. Mas sua conexão era mais profunda. Cada vez que o rosto calmo de Ariana aparecia na tela, um olhar de profundo e absoluto amor e confiança brilhava no de Hermione. Ela não estava apenas observando sua parceira, ela era parte dela, uma mente conectada através do vazio. Na tela principal, a visão mudou. O azul da atmosfera se dissipou no preto perfeito e estrelado do espaço. E então a Terra apareceu. Um suspiro coletivo, o som de centenas de pessoas vendo seu mundo pela primeira vez, percorreu o estádio. Os nascidos trouxas explicavam os conceitos aos puros sangues e meios-sangues que assistiam aquilo pela primeira vez. Mesmo os puros sangues não hesitavam em compreender os conceitos dos nascidos trouxas, tamanho era o poder daquela conquista. Era uma joia perfeita e brilhante de azul, branco e verde, pairando em uma noite infinita e silenciosa. Era linda, era frágil, era um lar. Saída atmosférica concluída, ecoou a voz de Ariana calma e clara. Todos os sistemas estão nominais. A quimera está estável. Seguindo na trajetória lunar. Fleur Delacour, observando de um camarote especial, virou-se para sua irmã Gabrielle. Veja bem, Sherry sussurrou ela com a voz cheia de admiração. É assim que a verdadeira magia se parece. A viagem continuou por horas, sem parar. O público assistia comendo também, pois a viagem era longa. A segunda tela mostrava a realidade nua e crua do espaço. Eles viam o sol, um inferno ardente e indomável. Viam a luz distante e fria das estrelas. E então ela começou a crescer na tela. Um mundo familiar, marcado e completamente alienígena. A Lua. Iniciando inserção na órbita lunar, relatou a voz de Ariana. O mundo assistiu sem fôlego, enquanto a quimera, graciosa, silenciosa e impecavelmente, executava uma órbita perfeita e se estabelecia em uma órbita baixa e estável ao redor da Lua. A tela agora mostrava a paisagem cinzenta e desolada passando abaixo deles, vastas crateras, montanhas silenciosas e mares de poeira antiga. Órbita estável, confirmou Ariana. Preparando para a sequência de pouso. Destino, Mar da Tranquilidade. A nave inclinou-se, suas runas de propulsão agora brilhando com uma energia suave e precisa enquanto começava a descida. O chão se ergueu rapidamente para encontrá-los. Por um minuto tenso e de tirar o fôlego, todo mundo bruxo prendeu a respiração. Então, com o último e suave pulso de potência, a quimera pousou. Não houve solavanco nem estrondo. Apenas um pouso suave e silencioso. Um momento de silêncio absoluto. Então a voz de Ariana, cheia não de triunfo, mas de uma profunda e silenciosa sensação de chegada, ecoou pelo mundo. Controle da missão. Aqui é a quimera aí, disse ela. A superfície lunar está agora a uma porta de distância. Capítulo 165. No solo, 100.000 corações pulsavam em uníssono. A imagem na primeira tela mostrava a cadeira vazia do piloto. A segunda tela mostrava uma paisagem estática e cinzenta de poeira e rocha, à vista da sonda da quimera, voltada para a frente. Por um momento não havia nada além do leve zumbido de fundo dos sistemas da nave. Então a voz de Ariana, calma e firme, encheu o estádio mais uma vez. A pressão na cabine se igualou. O suporte de vida no traje externo é estável e autossustentável. Preparando-se para a atividade extraveicular. A multidão assistiu, hipnotizada, enquanto a imagem na primeira tela, agora mudando para uma câmera interna, mostrava Ariana se movendo para uma alcova selada na parte traseira da cabine. Uma parte da parede deslizou, revelando um traje elegante e justo, feito da mesma liga cintilante de prata e titânio da própria nave. Não era o aparato volumoso e desajeitado dos astronautas trouxas, era algo de engenharia elegante e mágica. Ela vestiu o traje com eficiência praticada. Ele se fechou ao redor dela com um chiado suave, adaptando-se perfeitamente à sua forma. O capacete era uma cúpula única e sem emendas de cristal transparente, magicamente reforçado, que subia da gola, oferecendo uma visão panorâmica e restrita. Todo o traje era coberto por uma teia microscópica, quase invisível, das mesmas runas protetoras e conversoras de energia da nave. Ar respirável fluía dentro do traje. Uma vez equipada, ela pegou a sonda Medusa, uma pequena esfera prateada flutuante que agora se destacava de seu suporte dentro da nave. Sonda da câmera destacada e ativa, relatou ela. Ela caminhou até a escotilha principal. Com um toque em uma runa brilhante, a porta grossa e reforçada se abriu, revelando o mundo silencioso, abafado e cinzento lá fora. A transmissão ao vivo na segunda tela em Hogwarts agora mudava para a visão da sonda flutuante Medusa, que pairava logo atrás dela, oferecendo uma perspectiva em terceira pessoa. O mundo assistia. Cada bruxa, cada bruxo, cada criança, cada fantasma no castelo, com os olhos grudados nas telas mágicas.
Ariana ficou parada por um momento na soleira da porta, uma figura solitária e esguia em um traje prateado, equilibrada entre o ápice da realização mágica e o vasto e silencioso vazio do cosmos. Abaixo dela, a poeira fina e intocada da superfície lunar. Acima dela, pairando no céu negro como uma joia azul e branca de tirar o fôlego, estava a Terra. Esse é um pequeno passo para uma bruxa, um salto gigante para os bruxos. Então ela desceu da rampa. Sua bota tocou a poeira cinzenta. Foi um pouso suave e suave na baixa gravidade, com o pó fino se acumulando ao redor de seu pé em uma nuvem silenciosa e em câmera lenta. Ela tinha feito isso. Uma humana, uma bruxa, estava na lua. Um suspiro silencioso e coletivo de puro espanto percorreu o estádio de Hogwarts. Lágrimas escorriam pelo rosto de Hermione, lágrimas de uma alegria tão profunda que era quase dolorosa. Daphne apertou a mão dela, os olhos arregalados de admiração. Sirius soltou um grito de puro e genuíno triunfo, abraçando um remo atordoado. Dumbledore simplesmente sorriu, seus velhos olhos refletindo a imagem impossível e bela na tela. Ariana deu mais um passo, depois outro, seus movimentos graciosos e flutuantes na gravidade de um cesto. O único som era o sussurro fraco e rítmico de sua própria respiração, transmitido através de 400 metros de espaço vazio. Ela não falou. O momento em si era profundo demais para ser descrito em palavras. Ela simplesmente ficou ali, uma figura silenciosa e solitária, olhando para um mundo distante e belo de onde viera. Ela estava o mais distante que qualquer ser mágico já estivera de sua fonte de poder, mas trouxera consigo seu próprio poder, uma bolha autossustentável de vida e lógica na desolação estéril do vazio. Após alguns momentos de contemplação silenciosa, sua natureza prática se reafirmou. Ela não viera ali apenas para ficar parada. Ela tinha um propósito. Ela desabotoou um objeto metálico pesado da lateral do traje. Era um pequeno pedestal intrincadamente esculpido, com cerca de 30 centímetros de altura, feito de prata sólida, gravada com runas. Ajoelhou-se na superfície lunar com um movimento lento e deliberado. Com um leve empurrão, fixou a montagem na poeira lunar macia, prendendo-a firmemente. Objetivo primário concluído, sua voz ecoou de volta para a Terra. O sinalizador, Artemis, foi implantado. Agora está ativo e transmitindo um sinal posicional estável e contínuo. Ela havia fincado sua bandeira. Não uma bandeira de conquista, mas uma bandeira de navegação. Um marcador permanente nos céus, um marco para todas as jornadas futuras que se seguiriam a esta. Com a missão cumprida, ela lançou um último e longo olhar para a terra distante. Então virou-se e com uma série de saltos graciosos e saltitantes, retornou à rampa da quimera. Ela voltou para dentro, fechou a escotilha e ficou parada por um momento na cabine. Olhando através do capacete transparente para a montaria prateada que havia deixado para trás, um pequeno e brilhante ponto de magia e razão na vasta e silenciosa face da lua. Controle da missão, disse ela com a voz calma e repleta de uma silenciosa finalidade. Aqui é a quimera aí. Estou voltando para casa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. A imagem na segunda tela, transmitida pela sonda Medusa, mostrava a escotilha da quimera se fechando com uma precisão silenciosa e perfeita. Então a visão mudou, elevando-se suavemente conforme a sonda atracava novamente no exterior da nave. O mundo agora se deparava com uma vista panorâmica de tirar o fôlego da paisagem lunar, com o farol prateado de Ártemis como um pequeno e solitário ponto de luz na vasta e cinzenta desolação. No céu negro acima, a terra pairava como uma joia magnífica e impossível. Escotilha fechada, anunciou a voz de Ariana, calma e profissional, cortando o silêncio atônito do estádio. Iniciando verificação dos sistemas pré-voo para a viagem de retorno. Todos os sistemas funcionando corretamente. Na primeira tela, eles viram o rosto dela dentro do capacete, sua expressão focada enquanto suas mãos se moviam sobre os controles de cristal brilhantes. O zumbido do motor mágico transmitido pelo link de comunicação intensificou-se ligeiramente. Controle da missão. Aqui é a quimera aí, disse ela, solicitando autorização para a ascensão lunar. Hermione, com o rosto ainda banhado em lágrimas de alegria, inclinou-se para o microfone no console com a voz firme e clara. Quimera aí, aqui é o controle da missão. Você está liberada para subir. Boa sorte, Ariana. Entendido, respondeu Ariana. O mundo observou enquanto as runas de propulsão na parte inferior da nave prateada começavam a brilhar, sua luz branco-azulada contrastando fortemente com a poeira lunar cinzenta. Com uma onda silenciosa e poderosa, a quimera decolou da superfície lunar, deixando para trás apenas o pequeno farol brilhante e um conjunto de pegadas históricas na poeira ancestral. A viagem de volta foi um espetáculo tranquilo e belo, que levou o mesmo tempo e paciência. As telas mostravam a lua encolhendo atrás deles e a terra crescendo cada vez mais, um farol acolhedor de vida ao final de uma longa e sombria viagem. A multidão em Hogwarts, com sua excitação inicial e explosiva agora transformada em um profundo e reverente espanto, assistia em quase silêncio. Não eram mais meros espectadores de um evento, eram participantes de um momento compartilhado da história. As reações foram profundamente pessoais, momentos silenciosos de profunda realização. Molly Weasley, com o braço ainda em volta de Ginny, sussurrou. Ela está voltando para casa. Era a prece simples e sincera de uma mãe por uma criança que ela havia adotado extraoficialmente. Sirius Black, com o braço em volta dos ombros de Harry, sentiu uma alegria tão intensa que era quase dolorosa. Ele estava vendo a filha do legado de seu melhor amigo realizar algo que James Potter, em todo o seu brilhantismo imprudente, só poderia ter sonhado. Ela conseguiu, Harry murmurou. A bruxa mais inteligente de todas. Remus Lupin simplesmente sorriu, com o olhar fixo na imagem da Terra se aproximando. Pensou nos braceletes, na cura, na garota quieta que lutava contra a escuridão não com raiva, mas com lógica e luz.
Sentiu uma esperança no futuro do mundo bruxo que não se permitia sentir há décadas. Na plataforma dos professores, Snap observava seu rosto uma máscara ilegível. Ele via não apenas uma aluna, mas uma força de poder mágico e intelectual que ofuscava seus próprios talentos consideráveis. Ela havia reescrito as regras de poções, maldições e agora, aparentemente, da mecânica celeste. Ele sentia um respeito relutante e absoluto. Ela era, ele tinha que admitir, uma herdeira digna do nome Dumbledore. E o próprio Dumbledore, com seus velhos olhos refletindo a joia azul esbranquiçada da terra na tela, sentiu uma profunda sensação de paz. Ele passará sua longa vida lutando uma guerra de sombras, carregando o peso de profecias e segredos obscuros. Mas sabia, agora, que o futuro estava em melhores mãos. Estava nas mãos de uma geração que não era apenas corajosa ou leal, mas brilhante, colaborativa e livre dos preconceitos e limitações do passado. Ele assistia ao amanhecer de uma nova era, e ela era mais bela do que ele jamais poderia ter imaginado. Interface de reentrada em 5 minutos, anunciou a voz de Ariana, trazendo todos de volta ao presente. A integridade do escudo está em 100%. A trajetória é nominal. A multidão observava a nave, agora uma estrela flamejante e protegida, cruzar a atmosfera superior. A imagem na tela tremeu levemente, o único sinal das imensas forças em ação. Então estabilizou-se, e o familiar céu azul de casa preencheu a visão. As nuvens se abriram. E lá embaixo estava a vista magnífica e acolhedora do castelo de Hogwarts. A quimera, com seu escudo de reentrada flamejante se dissipando, desceu com a mesma graça silenciosa e impossível com que havia decolado. Deslizou sobre as arquibancadas uma promessa elegante e prateada cumprida, e pousou suavemente no centro exato do campo de quadribol com um suspiro suave e final. Por um momento houve silêncio absoluto. Então o estádio inteiro explodiu. 100.000 bruxas e bruxos se puseram de pé, seus gritos e aplausos. Um rugido estrondoso e unificado de pura alegria, orgulho e admiração. Foi um som que abalou os próprios alicerces do velho castelo, o som de um mundo celebrando um herói que não havia derrotado um Lorde das Trevas, mas lhes dera as estrelas. A rampa da quimera baixou. Ariana apareceu no topo, com o capacete recolhido. Ela ficou ali, banhada pela adulação de todo mundo bruxo, seus cabelos loiro-mel como uma auréola sob as luzes mágicas do estádio. Seu rosto estava calmo, sua expressão serena. Ela olhou para a multidão aplaudindo, para os rostos orgulhosos de seus professores, para os rostos chorosos e risonhos de sua família e amigos. Ela desceu a rampa, cada passo firme e seguro. Ela havia deixado este mundo para trás e agora retornará, trazendo consigo um novo universo de possibilidades. A jornada havia terminado. A missão fora um sucesso. E ao pisar novamente na grama verde e familiar do campo de quadribol de Hogwarts, ela soube, com uma certeza silenciosa e lógica, que aquele não era o fim. Era o começo de tudo. Capítulo 167. A celebração no campo de quadribol foi extasiante e avassaladora. Ariana foi imediatamente arrebatada por um mar de abraços de seus amigos, uma Hermione chorosa e orgulhosa, uma Daphne radiante e triunfante, um Harry alegre e aliviado, e um Rony aos berros e dando tapinhas nas costas. Sirius e Remo a carregaram nos ombros, desfilando adiante da multidão vibrante como uma heroína vitoriosa. Uma cena de alegria tão pura e irrestrita que seria imortalizada em uma dúzia de pinturas mágicas. No dia seguinte, o Ministério da Magia realizou uma grande coletiva de imprensa no átrio principal, que havia sido magicamente decorado e polido até brilhar intensamente. A sala estava lotada de repórteres de todos os cantos do mundo, com suas penas de citação rápida prontas e em posição. Ariana estava em um pódio, ladeada por um radiante ministro Bones e um orgulhoso e cintilante Dumbledore. Hermione e Daphne, como suas co-pesquisadoras, sentaram-se na primeira fila. Harry, Sirius e Remo também estavam lá. O mundo esperava ouvir uma história de aventura, de coragem pessoal, da beleza profunda e solitária do espaço. Esperava uma história de herói. Ariana, como sempre, deu a eles algo completamente diferente. Ela começou relatando com calma e de forma factual os detalhes técnicos do voo, creditando os modelos aritméticos de Hermione e as contribuições alquímicas de Daphne com uma sinceridade que fez suas duas amigas corarem de orgulho. Ela descreveu o desempenho da quimera, a estabilidade de seus sistemas, a perfeição de seu design. Então, um repórter do jornal francês L'Écrit de la Gargouille fez a pergunta que estava na cabeça de todos. Mademoiselle Dumbledore, foi um ato de bravura incomparável. Uma jornada para a eternidade. Como foi ser a primeira bruxa a pisar na lua? Ariana olhou para a imprensa reunida com um olhar calmo e direto. Minha jornada não era o objetivo, disse ela com a voz clara e ecoando pelo átrio silencioso e cativado. Foi uma prova de conceito. O verdadeiro propósito da missão não era apenas pisar na lua, mas entregar um pacote. Um murmúrio confuso percorreu a multidão. O farol Artemis que implantei na superfície lunar, explicou ela, como se estivesse dando uma palestra, é mais do que apenas um marcador de navegação. É um transponder mágico poderoso e autossustentável. Agora está transmitindo um sinal contínuo e estável, um endereço mágico permanente no mar da tranquilidade. Ela fez uma pausa, deixando os detalhes técnicos se aprofundarem antes de dar o golpe estratégico de mestre. Este sinalizador servirá como eclusa de destino para a próxima fase do projeto, a Quimera Segunda. Será uma nave espacial não tripulada muito maior, construída com os mesmos princípios da primeira. Seu único propósito será transportar e montar um habitat permanente, magicamente protegido e autossustentável na superfície lunar, diretamente no local do sinalizador. Ela olhou para o mar de rostos atônitos. Este habitat, uma vez estabelecido, conterá uma grande plataforma dedicada à recepção de chaves de portal, diretamente conectada a uma plataforma correspondente aqui no Ministério.
O farol de Ártemis fornece as coordenadas mágicas estáveis que antes faltavam. Ele torna viáveis viagens de aparatação e chaves de portal de longo alcance, que normalmente são impossíveis através do vazio espacial. Suas próximas palavras mudaram o mundo para sempre. Em suma, concluiu ela com a voz ressoando com a simples e profunda finalidade de uma lei da natureza sendo revelada. Minha viagem não se resumia a uma pessoa visitando a Lua. Tratava-se de construir uma ponte. Uma vez estabelecido o habitat, qualquer bruxo ou bruxa poderá viajar do Ministério da Magia à Lua, e vice-versa, no espaço de uma única respiração. O silêncio no átrio era absoluto, uma inspiração coletiva e global, enquanto a verdadeira e impressionante escala de sua ambição era revelada. Ela não havia apenas visitado a Lua. Ela a havia anexado. Ela a havia transformado de um corpo celeste inalcançável em um subúrbio mágico. Amélia Bones, que já havia sido informada sobre isso, mas ainda estava impressionada com a declaração pública, deu um passo à frente. O que a senhorita Dumbledore conquistou anunciou com a voz repleta de um orgulho poderoso e patriótico. É uma nova era para toda a humanidade bruxa. Uma era de exploração, de expansão. Um repórter finalmente recuperou a voz. Mas quem é o dono da Lua? Gaguejou. Ariana olhou para ele com um pequeno sorriso lógico nos lábios. Uma questão interessante de direito internacional e interplanetário. No entanto, assim como os trouxas têm suas leis marítimas de encontrar, guardar, a magia também tem seus próprios precedentes. A primeira entidade mágica a estabelecer um assentamento permanente, habitável e acessível em um corpo celeste até então desabitado tem a reivindicação primária de soberania. Ela deixou suas palavras pairarem no ar, uma declaração silenciosa e inegável de conquista. O bruxo, ela declarou simplesmente, acabou de conquistar a Lua. O resultado foi uma mudança de paradigma global. O trabalho no habitat lunar tornou-se um projeto internacional, financiado por ministérios do mundo todo, todos ansiosos por fazer parte dessa nova fronteira. O mundo mágico, apático e egocêntrico, por tanto tempo contente com seus próprios segredos, foi repentinamente galvanizado por uma sensação compartilhada e ilimitada de possibilidades. Novos campos da ciência mágica nasceram da noite para o dia: astroalquimia, mecânica celeste, teoria do teletransporte rúnico. Ariana Dumbledore foi aclamada como a arquiteta do futuro. Semanas depois, ela estava com Hermione e Daphne na sala precisa, observando as novas e maiores plantas do habitat da Quimera Segunda. O trabalho delas estava longe de terminar. Havia novos desafios, novas equações para resolver. Além da Lua, havia Marte. Além dele, o infinito e fascinante vazio do cosmos. Um universo totalmente novo de variáveis, sussurrou Hermione, seus olhos brilhando com um fogo intelectual que nunca mais seria ofuscado pela dúvida. Uma nova fronteira para reivindicar, acrescentou Daphne, com a voz cheia de um orgulho frio e ambicioso. Ariana olhou para seus dois parceiros, seus dois melhores amigos, sua família. A guerra estava vencida. O passado estava curado. E o futuro? O futuro era uma extensão ilimitada de descobertas, esperando para ser explorada. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro e genuíno de puro contentamento. A lógica era perfeita. O caminho estava claro. E sua jornada, ela sabia, estava apenas começando. Capítulo 168. Anos se passaram, fluindo como um rio calmo e constante após as corredeiras turbulentas da guerra. O mundo, sob a liderança competente da ministra Amélia Bones e a influência serena e orientadora de um alvo Dumbledore ainda forte, se curou e se fortaleceu. O nome Voldemort tornou-se uma história infantil sobre um bicho-papão, um fantasma de uma era passada, cuja memória foi eclipsada pelo alvorecer de uma nova era de descobertas. Hermione Granger e Daphne Greengrass completaram sua educação em Hogwarts com uma série de níveis incrivelmente exaustivos de magia que, embora não alcançassem a pontuação máxima histórica de Ariana, ainda estavam entre os mais brilhantes que a escola já vira. Elas não ingressaram no ministério nem buscaram carreiras em áreas tradicionais. Seu caminho estava com Ariana. O trio Quimera, como a imprensa os apelidara carinhosamente, tornou-se o pioneiro indiscutível da nova era. Seus nomes estavam em patentes para tudo, desde núcleos de poder mágico autossustentáveis até novas poções de cura mais estáveis, derivadas de magia nascida no espaço. Eles eram as mentes mais brilhantes do mundo, uma unidade formidável e inseparável de intelecto, ambição e poder. Sua maior conquista, no entanto, continuou sendo o Projeto Quimera. O habitat lunar, um belo e extenso biodomo de vidro encantado e liga prateada com infusão de magia, foi batizado de Base da Tranquilidade, em homenagem aos pioneiros trouxas que primeiro tocaram a poeira. Era um assentamento mágico próspero e autossustentável, uma joia brilhante nas planícies cinzentas da Lua. A plataforma da chave de portal no ministério estava constantemente ativa. Um fluxo constante de bruxas e bruxos fazendo a jornada instantânea para vivenciar a maravilha de baixa gravidade da primeira colônia fora do planeta. Em uma noite tranquila, Ariana estava no domo de observação principal de sua residência particular. Uma estrutura pequena e elegante que ela mesma construíra em um cume com vista para o assentamento principal. A terra pairava no céu negro e estrelado como um magnífico mármore azul e branco, uma lembrança constante e bela de seu lar. Abaixo dela, ela podia ver as luzes da Base da Tranquilidade e as pequenas e flutuantes figuras de bruxas e bruxos saltando e flutuando pela superfície lunar na baixa gravidade. Suas risadas silenciosas, mas visíveis em seus movimentos alegres. Ela havia conseguido. Ela havia tomado um mundo imerso em tradições antigas e conflitos latentes e lhe dera uma nova fronteira compartilhada. Ela lhes dera as estrelas. Um som suave atrás dela a tirou de seu devaneio. Ela se virou, com um sorriso caloroso e genuíno no rosto. Hermione e Daphne estavam ali, tendo acabado de chegar pela chave de portal particular que levava ao apartamento que compartilhavam em Londres.
O novo conversor de energia está funcionando com 98% de eficiência, anunciou Hermione, já puxando um rolo de pergaminho. Os amortecedores aritméticos estão funcionando perfeitamente. E meu pai enviou uma mensagem da Suprema Corte dos Bruxos, acrescentou Daphne, com um sorriso irônico nos lábios. Eles ratificaram oficialmente a doutrina Dumbledore, reivindicando soberania mágica sobre qualquer corpo celeste insensível onde um habitat permanente possa ser estabelecido. Tecnicamente, Marte agora é nosso, só precisamos chegar lá. Ariana riu baixinho, com um som musical. Um projeto de cada vez, disse ela. Elas ficaram juntas por um momento, as três, olhando para a Terra, as arquitetas silenciosas desta nova realidade. Não eram mais colegiais. Eram mulheres, líderes pioneiras com seus nomes gravados na história. Mas nos momentos de silêncio, na privacidade de seus lares compartilhados em dois mundos diferentes, elas ainda eram apenas Hermione e Daph. Mais tarde naquela noite, em seus confortáveis aposentos, a velha e conhecida discussão começou. Acho que é a minha vez de dividir a cama principal esta noite, afirmou Daphne, com um tom de razão fria e aristocrática. Cuidei da correspondência diplomática com a Confederação Internacional dos Bruxos a semana toda. Eu mereço. Isso é completamente lógico. Hermione retrucou, com as mãos na cintura. Eu recalibrei com sucesso todo o sistema de reciclagem atmosférica hoje. Isso é uma contribuição muito maior para o nosso bem-estar compartilhado. Portanto, o privilégio é claramente meu. Apego emocional e conquistas recentes são variáveis e relevantes em um sistema de rodízio pré-estabelecido, respondeu Daphne suavemente. É simplesmente a minha vez. Seu sistema de rotação é fundamentalmente falho e não leva em conta as contribuições diárias. Ariana as observava com uma profunda e afetuosa diversão brotando dentro dela. Elas podiam mapear as estrelas, reescrever leis mágicas, aconselhar líderes mundiais. Mas ainda brigavam por espaço na cama com a paixão feroz e competitiva das colegiais que um dia foram. Algumas coisas, ela refletiu, eram uma constante maravilhosa e imutável. À medida que a discussão divertida aumentava, ela finalmente se colocou entre eles. Não disse uma palavra. Apenas abriu os braços. A discussão cessou instantaneamente. Hermione e Daphne se entreolharam depois a ela, e suas expressões competitivas se dissiparam em sorrisos suaves e amorosos. Elas se aconchegaram em seu abraço sem hesitar. Ariana abraçou os dois com força, um de cada lado, um sistema perfeito e estável de 3 pontos de amor e lógica. Ela descansou a cabeça entre as deles, respirando os aromas familiares de livros antigos e perfumes caros. A cama, ela disse, com a voz suave e um veredito final, é grande o suficiente para 3. Elas ficaram ali por um longo tempo, abraçadas, um emaranhado silencioso e feliz de membros e corações. Lá fora, o universo silencioso e magnífico girava. Mas ali, nesta pequena bolha de vida e calor na superfície silenciosa da lua, as 3 bruxas mais poderosas de sua geração haviam encontrado seu próprio mundo perfeito, tranquilo e completo. O futuro não estava escrito, cheio de infinitas novas variáveis e novos projetos emocionantes. Mas, enquanto tivessem uma a outra, ela sabia com absoluta certeza lógica, o resultado seria sempre extraordinário. Capítulo 169. Em uma tarde tranquila e ensolarada de outono, Alvo Dumbledore decidiu que era a hora. Ele convidou Ariana e Nagini para uma viagem pessoal, uma jornada ao seu próprio passado. Ele sentiu que era justo, depois de tudo que haviam compartilhado, que elas vissem onde sua própria história começava. O destino deles era Godric's Hollow. Chegaram à conhecida Praça da Vila, o ar puro e puro. Nagini, agora parecendo mais uma distinta mulher de cabelos escuros, com quase 70 anos, do que o ser ancião e amaldiçoado que um dia fora, olhou ao redor com uma curiosidade silenciosa. Era sua primeira visita a uma vila puramente bruxa desde sua recuperação. A primeira parada foi o cemitério. Dumbledore os conduziu não aos túmulos dos Potter, mas ao jazigo de sua própria família. Ele ficou parado por um longo e silencioso momento diante das lápides desgastadas pelo tempo de sua mãe, Kendra, e de sua irmã, a primeira Ariana. Não venho aqui com frequência suficiente, disse ele, com a voz suave e melancólica. Orgulho e velhos arrependimentos são pesados companheiros de viagem. Ariana, ainda viva, estava ao lado dele, sua presença um apoio silencioso e reconfortante. Ela conjurou uma simples e elegante coroa de rosas brancas e a colocou sobre o túmulo da garota cujo rosto ela carregava. Nagini observava, seus olhos escuros cheios de uma profunda e silenciosa empatia pelo velho e pela dor que ele ainda carregava. Depois de prestarem suas homenagens, a expressão de Dumbledore se iluminou. Agora, disse ele com um brilho familiar retornando aos olhos, há alguém que eu gostaria muito que vocês dois conhecessem. Um velho amigo. E o fofoqueiro mais perigoso da história do mundo bruxo. Ele os conduziu pela rua de paralelepípedos até a casa torta e coberta de era de Batilda Bagshot. A antiga historiadora ficou radiante ao vê-los. Alvo. Seu velho patife. Ela cacarejou, sua voz como folhas secas deslizando pela calçada. Faz muito tempo. E você trouxe a pequena milagreira. Seus olhos penetrantes então pousaram em Nagini. E quem é essa adorável dama? Batilda, permita-me apresentar uma velha conhecida. Nagini, disse Dumbledore com um sorriso gentil. Nagini? Batilda arregalou os olhos enquanto a observava. O nome me é familiar. Das cartas de Newt anos atrás. O Maledictus. Céus. Você está maravilhosa, minha querida. Depois que o chá e o xerez foram servidos, Batilda se acomodou em sua poltrona, com um brilho predatório nos olhos envelhecidos. Então, Alvo, você trouxe essas adoráveis damas para ouvir sobre os velhos tempos, não é? Achei que uma perspectiva histórica seria edificante, disse Dumbledore, com um tom de cautela em sua voz.
Vou dar uma perspectiva histórica, tudo bem, riu Batilda com um som perverso e conspiratório. Ela se inclinou para a frente, com o olhar fixo em Ariana e Nagini. Ele já te contou sobre a vez em que tentou transfigurar uma cabra em um abafador de chá para os seus estudos mágicos em nível ordinário? Dumbledore engasgou com o xerez. Bem, Bat, não acho que isso seja totalmente relevante. Bobagem, ela gargalhou. Foi o desastre mais magnífico que eu já vi. O bode acabou com um padrão xadrez e continuou tentando balir a música da escola de Hogwarts. Ele só conseguiu um. Aceitável porque o examinador estava rindo muito para reprová-lo. Pelas próximas 2 horas, alvo Dumbledore, o derrotador de Grindelwald, o bruxo-chefe do Wizengamot, o bruxo mais poderoso da época, foi submetido a um desmantelamento sistemático e hilário de sua digna persona pública. Batilda, com a memória impecável de uma verdadeira historiadora e a alegria cruel de uma velha amiga, relatou uma ladainha dos momentos mais embaraçosos de alvo. Ela contou a ele sobre sua fase experimental com feitiços para encantar cabelos, que certa vez fizeram com que seu magnífico cabelo castanho avermelhado ficasse com um tom fúcsia brilhante e assumido por uma semana inteira. Ele alegou que era uma declaração política sobre os direitos das criaturas mágicas. Ela riu, mas todos nós sabíamos que ele tinha apenas entendido o encantamento errado. Ela descreveu sua primeira tentativa desastrosa de convidar uma garota para o baile de inverno, o que envolveu um feitiço de serenata mal calculado que acidentalmente encantou uma armadura para cantar canções de amor apaixonadas para o professor de pé por 3 dias seguidos. Ela até revelou sua paixão secreta e adolescente por escrever poesias terríveis e angustiantes, que ele assinava com o pseudônimo de Alastor, o Angustiado. Dumbledore permaneceu sentado durante todo o tempo, com o rosto variando entre vários tons de vermelho, de um rosa suave a um carmesim profundo e mortificado. Ele tentou interromper, mudar de assunto, mas Batilda apenas o ignorava com um gesto de mão enrugada e indiferente. Ariana e Nagini ouviram completamente encantadas. Nagini, cuja vida fora tão desprovida de alegria simples, se viu rindo, um som real, profundo e enferrujado que pareceu surpreender até a si mesma. Ariana observou o grande alvo Dumbledore se contorcer sob as provocações implacáveis de seu amigo mais antigo e sentiu uma afeição profunda e lógica. Este era o homem por trás da lenda, o garoto brilhante, imperfeito e às vezes ridículo, que um dia pintara o próprio cabelo de rosa. E o meu favorito pessoal, disse Batilda, inclinando-se para o grande finale, foi o grande incidente do pelúcio de 1898. Batilda, eu imploro, não conte essa história, implorou Dumbledore, com os olhos arregalados de pânico genuíno. Ele estava tentando criar um feitiço para atrair objetos brilhantes, explicou Batilda alegremente, para ajudá-lo a encontrar uma abotoadura perdida. Mas ele subjugou o feitiço. Nas 24 horas seguintes, todos os pelúcios em um raio de 16 quilômetros invadiram Godric's Hollow. Roubaram tudo. Colheres de chá, óculos, a corrente cerimonial do prefeito. O departamento do ministério levou 3 dias para regulamentação e controle de criaturas mágicas para resolver tudo. Alvo teve que passar um mês polindo as gaiolas deles como punição. Quando Batilda terminou, fraca de tanto rir, Dumbledore simplesmente escondeu o rosto nas mãos, derrotado. Ariana olhou para o grande mago, seus próprios lábios se contraindo em um sorriso. Ela fez uma anotação silenciosa e mental. A história do pelúcio era um excelente dado. Seria uma anedota útil e humanizadora para ser usada em futuras reuniões da Ordem da Fênix, sempre que o clima ficasse tenso demais. Mais tarde, enquanto caminhavam de volta para a Praça da Vila para pegar sua chave de portal, Dumbledore estava estranhamente quieto. Uma tarde muito edificante, professor, disse Ariana com a voz cheia de um leve tom de diversão. Dumbledore suspirou, um som longo e teatral. Você precisa entender, Ariana, disse ele, com um brilho finalmente retornando aos olhos. Historiadores são os guardiões de segredos mais perigosos do mundo. Eles se lembram de tudo. Ele a encarou com um sorriso irônico. E eu confio que os detalhes da minha fase fúcsia permanecerão sendo assunto da mais estrita confidencialidade entre nós? Claro, professora, respondeu Ariana suavemente. Seu segredo está seguro comigo. Por enquanto. Enquanto caminhavam de volta para a praça, eles veem uma pessoa parada ali, olhando para a vila com um olhar perdido e triste. Seus olhos se voltam para o trio que se aproxima. Alvo para. Procurei você por toda parte. Depois que vendeu a cabeça de javali e se mudou, você poderia pelo menos ter enviado uma carta. Nagini também olhava para o homem que havia adotado Credence magicamente, trazendo assim sua família para a linhagem mágica de Dumbledore. Eu me lembro de você. Ariana simplesmente olhou para Berford Dumbledore, o irmão de Alvo e Ariana Dumbledore do passado. Um homem que fugira no momento em que vira o rosto de Ariana no jornal. Um homem que não queria confrontar seu passado onde havia falhado. Uma longa conversa já estava atrasada. Capítulo 170. Anos após a queda de Voldemort nos jardins da mansão Greengrass, lindamente restaurada, um pequeno e informal chá acontecia. Astoria Greengrass Malfoy, agora uma jovem graciosa e vibrante, cuja saúde era um testemunho da cura inovadora de Ariana, servia o chá com mão firme. À sua frente estava Ariana, cuja beleza serena agora se transformará numa aura de poder imenso e silencioso. E ao lado de Astoria, parecendo profundamente desconfortável em suas vestes caras, porém restritivas, estava seu marido, Draco Malfoy. Foi gentil da sua parte vir, Ariana, disse Astoria, com um sorriso caloroso e genuíno. Faz muito tempo. Minha pesquisa sobre encantamentos de núcleo estelar tem sido demorada, respondeu Ariana com um pequeno sorriso. Bobagem, disse Astoria, antes de lançar um olhar penetrante e autoritário para o marido. Draco, você tem algo a dizer para Ariana. Draco se remexeu na cadeira, parecendo um colegial chamado a diretora. Pigarreou. Dumbledore começou com a voz firme. Quero me desculpar formalmente. Ariana ergueu uma sobrancelha única e elegante.
Por qual transgressão específica, Malfoy? Sua lista é bem extensa. Draco ficou vermelho de vergonha. Por tudo isso, murmurou. Por ter sido um valentão arrogante e preconceituoso por 7 anos. Eu fui um tolo. Fui criado para acreditar em um poder baseado em sangue e medo. Você demonstrou um poder baseado em algo completamente diferente. E eu era orgulhoso e estúpido demais para entender. Ele finalmente encontrou o olhar dela, seus próprios olhos cinzentos demonstrando uma sinceridade genuína, ainda que relutante. Sinto muito. Ariana o estudou por um momento, sua mente analítica processando a declaração. O pedido de desculpas era genuíno. Seu remorso, fruto da influência persistente e lógica da esposa, era real. Desculpas aceitas, Draco, disse ela simplesmente. Evolução emocional e ideológica é sinal de maturidade intelectual. Para amenizar o constrangimento persistente, ela lhe ofereceu uma pequena informação, um fechamento de um antigo ciclo. Eu sei que você passou a maior parte do seu 6º ano andando de um lado para o outro no corredor do 7º andar de Hogwarts. Draco olhou para cima, assustado. Como você sabia disso? Eu sabia do seu projeto, disse ela com um sorriso fraco e cúmplice nos lábios. O armário sumidouro. Você estava tentando consertá-lo para criar uma passagem para os comensais da morte entrarem no castelo. Ela tomou um gole de chá. Eu também sei porque você nunca conseguiu que a sala precisa se abrisse para você. Por quê? Perguntou ele, com a curiosidade superando o constrangimento. Porque eu já o havia reivindicado, explicou ela calmamente. Eu conectei a matriz de acesso à minha própria assinatura mágica há vários anos. Ele não teria se aberto para você a menos que eu tivesse expressamente desejado. Sua missão estava fadada ao fracasso desde o início. Ela fez uma pausa. No entanto, eu destruí o armário naquele inverno. Era um risco à segurança. Draco a encarou, a realidade completa e impressionante de suas lutas de estudante desabando sobre ele. Enquanto ele tentava desesperadamente, com medo, completar uma missão suicida para um Lorde das Trevas, ela observava em silêncio, ciente de cada movimento seu, já tendo tornado todo o seu plano inútil. Ele jogava damas enquanto ela jogava um jogo que ele nem conseguia compreender. Ele sentiu uma sensação repentina, profunda e estranhamente libertadora de sua própria insignificância no grande esquema dos planos dela. Nesse momento, mais 2 figuras chegaram ao jardim por um ponto de aparatação particular. Eram Hermione e Daphne, rindo juntas de uma piada compartilhada. O rosto de Astoria se iluminou. Hermione, Daphne, vocês estão aqui. Eles se cumprimentaram com abraços calorosos. Então, Hermione notou Draco. Seu sorriso tornou-se um pouco mais educado, mais reservado. Astoria percebeu imediatamente. Draco, disse ela com a voz firme novamente. Você tem mais um pedido de desculpas a fazer. Draco gemeu, mas sabia que não devia discutir com a esposa, principalmente quando ela usava aquele tom. Ele se levantou e encarou Hermione. Essa foi talvez a parte mais difícil. Granger, começou ele, mas logo se corrigiu. Hermione, respirou fundo. Por cada coisa cruel que te disse, por cada vez que usei aquela palavra chula, eu sinto muito, de verdade. Foi imperdoável. Os preconceitos do meu pai não eram uma desculpa, eram apenas um pretexto. Não há desculpa. Hermione ficou surpresa. Já havia recebido desculpas dele antes, formais e afetadas em eventos do ministério. Mas esta, proferida naquele jardim tranquilo, parecia real. Ela olhou para o rosto determinado de Astoria, depois para o rosto calmo e atento de Ariana. Viu um homem que estava sendo ativamente amorosa e logicamente forçado a melhorar. Um pequeno sorriso genuíno surgiu em seus lábios. Desculpas aceitas, Malfoy. Todos se sentaram, e durante a hora seguinte, algo estranho e sem precedentes aconteceu. Draco Malfoy se viu tendo uma conversa perfeitamente agradável e casual com Ariana Dumbledore, Hermione Granger e sua própria esposa e cunhada. Não falaram da guerra ou de antigas rivalidades. Falaram de novas teorias mágicas, da política do ministério, dos desafios de encantar ligas para viagens espaciais profundas. Draco, para sua imensa surpresa, percebeu que estava gostando. Ele estava intelectualmente perdido, mas, pela primeira vez, participava de uma conversa que era sobre criar algo novo, não preservar algo velho e podre. Ele viu a camaradagem fácil entre as 3 bruxas poderosas, a maneira como elas estimulavam as ideias umas das outras, sua amizade. Uma força mais poderosa do que qualquer marca negra. Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras sobre o belo jardim, Draco Malfoy olhou para sua esposa, para sua saúde e felicidade radiantes. Olhou para as 2 bruxas que outrora haviam sido suas inimigas de escola, agora as arquitetas de um novo mundo. E finalmente, de fato, compreendeu. Ele passará a juventude no lado perdedor da história. E sentia-se incrivelmente e profundamente grato por ter se casado com uma mulher inteligente o suficiente para trazê-lo para o lado vencedor. Capítulo 171. Anos após o fim da guerra, em um escritório ensolarado no topo do Ministério da Magia, a ministra Amélia Bones desfrutava de um raro momento de paz, tomando seu chá e revisando propostas orçamentárias. A porta de seu escritório soou suavemente. Entre, ela gritou, esperando seu subsecretário. Em vez disso, a porta se abriu para revelar Ariana Dumbledore, parecendo tão serena e atemporal como sempre. Ariana, disse Amélia com um sorriso genuíno e caloroso se espalhando pelo rosto. Ela se levantou imediatamente. A que devo o prazer? Por favor, sente-se. Chá. Obrigada, Amélia, mas não posso ficar muito tempo, disse Ariana, com um sorriso pequeno, mas sincero.
Ela sentou-se na cadeira em frente à mesa do ministro. Estou resolvendo algumas pendências dos velhos tempos de guerra. Há algumas semanas, dei ao elfo da família Black o medalhão de Regulus Black, não o verdadeiro, mas sim o falso que o próprio Regulus havia trocado pelo verdadeiro e escondido. Ele disse que não precisava do artefato verdadeiro, mas que o falso pertencia ao próprio Regulus, então tem algum valor sentimental. Os artefatos verdadeiros estão atualmente em Hogwarts, como deveriam estar. Enfim, eu estava revisando alguns arquivos de projetos antigos e vim discutir outra pendência. Uma questão financeira. Amélia ergueu uma sobrancelha. Ah? Minha recompensa por Tom Riddle, declarou Ariana, com a voz carregada de um tom de autocrítica acadêmica e seca. Foi, de uma certa perspectiva, meu único e verdadeiro fracasso estratégico na guerra. Amélia olhou para ela, perplexa. Um fracasso? Ariana, foi um golpe de mestre. Semeou caos e paranoia nas fileiras dele. Transformou todo o submundo do crime em nossa rede de inteligência pessoal. Foi brilhante. Como operação psicológica foi eficaz, admitiu Ariana com um leve aceno de cabeça. Mas como recompensa, seu objetivo principal era levá-lo à captura ou à morte. No fim, esse objetivo foi alcançado por meio de intervenção direta, deixando o prêmio em dinheiro não reclamado. A fortuna Lestrange está guardada em um cofre de Gringotts, acumulando juros desde então. É um ativo ocioso e ineficiente. Ela colocou uma pasta pesada e de aparência oficial de Gringotts na mesa de Amélia. Não preciso disso, continuou Ariana. Meus projetos são autofinanciados. Portanto, instruí Gringotts a liquidar todo o cofre dos Lestrange e transferir o valor integral para um novo fundo do Ministério. Ela deslizou a pasta para frente. Acredito que você encontrará doação suficiente para modernizar todo o departamento de Aurores com novas instalações de treinamento, melhores equipamentos defensivos e dobrar o salário de todos os oficiais da ativa pelos próximos 50 anos. Amélia abriu a pasta e olhou para o valor escrito na ordem de transferência de Gringotts. A quantia era tão impressionante, tão astronomicamente alta, que ela sentiu a respiração presa na garganta. Era dinheiro suficiente para remodelar fundamentalmente a aplicação das leis da magia para as gerações futuras. Ariana, eu não sei o que dizer, ela gaguejou, pela primeira vez na vida completamente sem palavras. Não há nada a dizer, disse Ariana simplesmente. O dinheiro foi adquirido enquanto protegíamos o mundo bruxo. É lógico que seja usado para continuar fazendo isso. Considere isso uma doação para um futuro mais seguro. Ela então sorriu, com um toque de genuíno carinho nos olhos. Parece que a ideia se tornou contagiosa. Parece que não sou o único envolvido em reestruturação filantrópica. O que você quer dizer? Perguntou Amélia intrigada. Sirius Black, explicou Ariana. Após concluir a apreensão dos bens dos Malfoy, ele se viu na posse de uma vasta fortuna na qual não tinha interesse algum. Inspirado, disse ele, pela ideia de usar a riqueza de uma família sombria para criar algo bom, decidiu financiar um novo projeto. O sorriso dela se alargou. Ele está construindo um novo lar para crianças mágicas órfãs e deslocadas. Um lugar de segurança, educação e cuidado genuíno, para garantir que nenhuma criança jamais tenha que crescer como ele ou Harry cresceram. Ele está chamando-o de Lar Memorial Lily Potter para crianças. Os olhos de Amélia, normalmente tão severos, ficaram marejados. A ideia do imprudente Sirius Black se tornar patrono de crianças órfãs era uma ironia bela e poderosa. E isso não é tudo, acrescentou Ariana. Uma notícia final ainda mais surpreendente. Seu antigo rival aparentemente decidiu contribuir. Você não pode querer dizer. Sim, confirmou Ariana. O professor Severus Snape ofereceu seus serviços voluntariamente. Ele firmou um contrato permanente e pro bono com a casa. Ele preparará e fornecerá todas as poções necessárias, com foco especial em fórmulas ricas em nutrientes para crianças desnutridas e poções calmantes para aquelas que sofrem de traumas. Ela olhou para Amélia, seus olhos cor de pervinca expressando uma satisfação profunda e silenciosa. Parece que até Severo Snape descobriu que a lógica da cura é, no fim das contas, mais convincente do que a lógica de guardar rancor. Amélia Bonis recostou-se na cadeira, com um sorriso lento e maravilhoso se espalhando pelo rosto. Ela olhou para a jovem à sua frente, a catalisadora silenciosa que não apenas vencera uma guerra, mas também inspirara seus sobreviventes a construir um mundo melhor e mais generoso a partir das cinzas. A fortuna dos Malfoy sendo usada para ajudar crianças. A fortuna dos Lestrange sendo usada para financiar a justiça. Um Black e um Snape trabalhando juntos pelo legado de um Potter. Era um mundo que ninguém jamais poderia ter previsto. Era um mundo tornado melhor, não apenas por grandes batalhas e magia poderosa, mas por atos silenciosos e lógicos de profunda bondade transformadora. E era um mundo que Ariana Dumbledore havia, à sua maneira silenciosa, construído. Capítulo 172. Para uma pessoa cuja mente operava com lógica pura e resultados previsíveis, Ariana Dumbledore descobriu que seus próprios aniversários haviam se tornado o dia mais maravilhosamente lógico do ano. Ela havia sido atraída de volta à Terra, vinda de seu tranquilo observatório lunar, sob o chamado de uma análise crítica e urgente do novo esquema de proteção planetária do Ministério. Ela chegou aos jardins do Largo Grimmauld, agora um espaço iluminado e belo, repleto de crianças sorridentes e flores mágicas desabrochando, esperando encontrar Amélia Bonis para uma reunião séria. Em vez disso, ela foi recebida com um grito retumbante e alegre de surpresa. O jardim inteiro estava repleto da família estranha, maravilhosa e caótica que ela havia construído ao longo dos anos. Alvo Dumbledore estava lá, com os olhos brilhando mais do que nunca, segurando um presente embrulhado em papel berrante que quase certamente era um novo suprimento de limões com sorvete. McGonagall estava ao lado dele, com um sorriso raro e suave no rosto.
Sirius e Remo estavam preparando uma churrasqueira mágica, discutindo alegremente sobre a maneira correta de encantar uma salsicha para que ela se cozinhasse sozinha. Amélia Bones conversava animadamente com Lord e Lady Greyangras, e a conversa sobre as políticas do ministério agora era fácil e familiar. O senhor e a senhora Granger exibiam orgulhosamente suas fotos de férias para uma Nagini recuperada e de aparência serena e para a brincalhona e assustadiça ninfadora. Não ouse me chamar assim, Lupin, nascida Tonks, que ouviam com interesse genuíno e silencioso. Aberforth Dumbledore estava lá, sentado em silêncio em um canto. A conversa tinha sido intensa, mas Aberforth nunca desviou o olhar da lembrança da garota cuja vida fora ceifada naquele dia. Ariana, é claro, disse apenas uma frase, já perdemos vários anos de tempo. Talvez agora seja um bom momento para começarmos a consertar nosso relacionamento. Aberforth apenas assentiu, incapaz de dizer mais alguma coisa. Snap ficou em um canto, parecendo tão sério como sempre. Mas ele estava pacientemente explicando a diferença entre um bisoar e uma poção calmante para um Ted Lupin de olhos arregalados, cujo cabelo mudava constantemente de turquesa para um tom chocante de vermelho. E as amigas dela estavam todas lá. Harry de mãos dadas com a esposa Gina, cujo comportamento gélido em relação a Ariana há muito se transformará em um profundo afeto fraternal. Ron estava lá com o braço em volta da esposa Padma Patil, que ria de uma de suas piadas. Neville, agora o confiante e respeitado professor de herbologia em Hogwarts, estava orgulhosamente ao lado da esposa, Hannah Abbott, ao lado dos felizes, lúcidos e completamente curados Frank e Alice Longbottom. E no centro de tudo estavam Hermione e Daphne, que se apresentaram, com os rostos iluminados de amor e triunfo travesso. Você sabia? Perguntou Hermione, com os olhos brilhando. Você calculou essa variável? Meus modelos preditivos indicaram uma probabilidade de 73,4% de uma reunião social não programada ocorrer nesta data, respondeu Ariana com um sorriso nos lábios. No entanto, eu não esperava a inclusão de uma faixa mágica e encantada que canta parabéns a você um pouco desafinada. O dia estava um borrão lindo e caótico. O filho de Harry, James Sirius, tentou subir muito alto em uma vassoura de brinquedo e foi gentilmente levitado de volta por Sirius. Ele conseguiu sentar nas costas de meia-noite a pantera extremamente gentil com o garoto caótico. A filha de Ron e Padma, Rose, entrou em um debate intelectual acirrado com Hermione sobre o uso correto da vírgula. Os filhos de Neville e Hannah, Alice e Frank Jr., ficaram fascinados pelas histórias de Nagini sobre as criaturas estranhas e mágicas que ela lembrava de sua juventude na Indonésia. Luna Lovegood estava lá entrevistando Harry com perguntas vagas sobre sua viagem ao exterior e se ele havia encontrado um bufador de chifres enrugados. Ariana achou que deveria definitivamente ver se conseguia encontrar um para Luna de presente. Edviges foi vista se envaidecendo diante da atenção das crianças que a acariciavam. Bichento cambaleava pelo local, também sendo mimado por muitos convidados. Astoria e Draco também estavam lá, com Draco seguindo a esposa em silêncio. Ninguém mais guardava qualquer tipo de ódio por Draco, e sua amizade com Harry também estava surpreendentemente sólida agora. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, lançando um brilho dourado sobre o jardim, Ariana sentou-se em uma poltrona confortável com uma garotinha de cabelos escuros, Lily Luna Potter, dormindo em seu colo. Meia-noite descansava ao lado de sua cadeira. Ela observava a cena à sua frente. Ela viu Dumbledore encantando um conjunto de bolhas para que parecessem pequenas fênix voadoras para as crianças. Viu Snape oferecendo, de má vontade, um pedaço perfeito de bolo de aniversário para um Ted risonho. Viu Sirius e Remo, não mais assombrados pelos fantasmas do passado, rindo com Harry, uma família verdadeira e completa. Viu os Grangers e os Graingraces discutindo odontologia trouxa com o Sr. Weasley fascinado. E ela viu seus parceiros. Hermione estava agora envolvida em um debate acirrado, porém amigável, com Daphne sobre a melhor estratégia para sua futura tentativa de financiar um posto avançado de pesquisa mágica em Europa. O amor que sentiam um pelo outro e por ela era uma luz constante e brilhante em sua vida. Este, pensou ela, era o resultado final de todos os seus planos, de toda a sua lógica, de todas as suas guerras secretas. Não era a derrota de um Lorde das Trevas. Não eram os elogios ou as invenções. Era isto. Esta rede confusa, barulhenta, ilógica e profundamente bela de amor, amizade e família. Era uma realidade que ela nunca havia previsto, mas que de alguma forma, ela havia ajudado a construir. Hermione cruzou o olhar com o dela do outro lado do gramado e ergueu o copo num brinde silencioso. Daphne, vendo o olhar, fez o mesmo, com um sorriso caloroso e genuíno no rosto. Ariana sorriu de volta, uma sensação de contentamento profundo e perfeitamente lógico a invadiu. Sua vida era uma sinfonia de variáveis complexas e resultados belos e inesperados, e ela não a trocaria por nada. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.